E aí, viabilizar o sonho quer dizer dar condições, né, para aquela criança ou para qualquer outra criança, né, sair, né, da sua casa, chegar na escola e nela permanecer e nela conseguir absorver todo o conteúdo, né, necessário ali ao seu desenvolvimento. E para isso, antes de mais nada, a gente traz aí 5 diretrizes constitucionais, né, que todo mundo conhece, todo mundo está familiarizado com elas, mas eu destacaria aqui 2 delas, onde fala, como Nádia terminou a palavra dela, seria igualdade de condições ao acesso e permanência na escola. Né? Ora, a gente tem que dar igualdade àqueles que não têm condições, né, como outras pessoas assim o têm. Né? Então, a gente não pode fazer distinção entre pessoas somente porque ele nasceu em condições diferentes. Então, essas pessoas têm que ter, né, a equidade, tem que ter as mesmas condições de acessar, as mesmas condições de sonhar, certo? E é isso, certo? A função nossa do poder público. Aquilo que a vida trouxe desigual, o poder público tem a função de igualar, certo? Então, a igualdade de condições ao acesso e à permanência da escola, certo, será uma condição que vai ser tratada aqui na fala de hoje, certo? E bem claro aí, que chamando a atenção, né, o cartãozinho vermelho levantado aí, o cartão amarelo na verdade, que no oferecimento, né, do ensino obrigatório pelo poder público pode, certo, ensejar aí a responsabilidade daquele autoridade competente que teria o dever de fazê-lo e assim não o fez. Bom, a gente aqui vai falar de um bocado de número, né? A gente já falou a tarde toda de muitos números, né? O tribunal trabalha com muitos números, não mais o número em si, certo? Mas aquele número que retrata ou nos dá condições de retratar uma situação para que em cima dela a gente possa tomar alguma decisão, né? Mas, né, para humanizar talvez esses números aí, né, para não achar, não, viramos estatística, né, todo mundo aqui é um número, o tribunal trata a sociedade como um número. Não, eu vou trazer aqui, certo, 2 historinhas em paralelo que eu vou lembrá-las durante essa exposição. Então, eu tenho aí na tela, né, duas crianças, na verdade 3, certo? Eu chamo a atenção para 2 delas, que é a Maria Vitória, certo? Ela nasceu no município de Boa Esperança, certo? Na zona urbana, certo? Tem o pai comerciante e a mãe é uma servidora pública, certo? É uma criança que não é rica, certo? Não nasceu em família rica, mas tem uma certa condição ali de estudar, certo? Se divertir e ter suas condições básicas atendidas, certo? Do outro lado, a gente tem o Joãozinho, certo? Joãozinho é filho de agricultores, nascido no mesmo município, só que ele vive na zona rural, certo? Sob uma outra condição de vida, sob outra condição social. Olhando para a figurinha aí, os 2 estão brincando, os 2 estão se divertindo, certo? Estão felizes dentro de cada um de sua vida, dentro de cada um do seu jeito de ser, certo? Então, é assim, cada um com seus sonhos, certo? Cada um, por certo, a Maria Vitória tem os sonhos, certo? Por certo, se perguntar ao Joãozinho o que ele quer ser, né, quando crescer, vai ser uma coisa diferente da Maria Vitória, certo? Mas os 2 alimentam sonhos. Até que chega a hora de ir para a escola, certo? Chega a hora de ir para a escola, Maria Vitória, lá, né, seus pais não são ricos, como a gente falou aqui, mas tem uma condição de oferecer, certo, a essa criança, oferecer a sua filha, né, um transporte adequado. Certo? Vai sair de sua casa, vai percorrer um trajeto relativamente curto, num ônibus ou num transporte que tem um ar-condicionado, tem um entretenimento ali, certo? Tem um assento confortável, certo? O veículo ele é bem conservado. O que é que vai acontecer com a Maria Vitória? Vai chegar, certo, a sua cidade, a sua escola lá, com condições ou em condições, né, de aprender, de absorver todo aquele conteúdo, né, que vai ser passado naquele dia. E o Joãozinho? Né? O Joãozinho a gente viu que ele mora na zona rural, certo? A estrutura, né, do Estado não é tão presente como na zona urbana. Então o Joãozinho tem que se deslocar do seu local, da sua casa, certo? Certamente percorrerá uma distância bem interessante, né, uma distância bem grande, certo? Terá que sair, por certo, né, muito mais cedo de casa, certo? E enfrentará uma estrada que não é tão legal assim. Então, os desafios a ser enfrentados com o Joãozinho é um pouco aí já diferente, trazendo aqui, certo, a realidade, né, trazendo aqui o primeiro choque, né, de realidade a Joãozinho, certo? A diferença que no início não existia, ou melhor, existia, mas era natural a existência dela, agora para uma situação em que não é tão natural assim, certo? Porque a Vitória, certo, tem direito de ir para a escola no veículo adequado e o Joãozinho não, certo? O Joãozinho normalmente enfrenta a situação de veículos inadequados
veículos que não são autorizados pelo órgão de trânsito, veículos mal conservados, vai enfrentar, né, normalmente jornadas longas, certo? Vias distantes, certo? Estradas mal conservadas, certo? Veículo superlotado, certo? O que enseja muitas vezes ou algumas vezes, né, o que a gente está vendo aí na tela, né, o transporte em ônibus inadequados, certo? Dificuldade de chegar ao final e, por vezes, até alguns acidentes durante o trajeto, certo? Então, em cima dessa situação, em cima dessa constatação, que o Tribunal de Contas começou a observar e tratar ainda com mais cuidado a questão do transporte escolar. A criança, antes de estudar, precisa chegar na escola, certo? E o que o Tribunal tem feito em relação a tudo isso em relação até aqui? Bom, lá em 2021, o Tribunal deu início ao projeto Transportando Nosso Futuro, né, onde fez um estudo, na verdade se imergiu na temática, né, estudando o assunto, conversando com a sociedade, conversando com a academia, conversando com as empresas fornecedoras de serviço, conversando com empresas de tecnologia, para entender o serviço e poder apresentar uma solução que fosse factível, certo, aos municípios, né, enfrentou, conversou com municípios, inclusive, teve municípios parceiros atuando nessa ação, para quê? Para que a solução que surgisse, né, para que com a conversa que a gente teve durante todo esse ano pudesse de fato ter um resultado, pudesse de fato ser aplicado. Disso aí surgiu 2 grandes produtos, né, que foi o Manual de Transporte Escolar, que está disponível a todos no site do Tribunal, certo? Onde trata, na verdade, de A a Z, todos os problemas do transporte escolar, desde sua concepção, certo? Até a fiscalização, e traz também aí, como produto dessa ação, certo? Uma resolução que disciplina, que atualiza a resolução anterior e que disciplina como esse serviço pode e deve ser prestado aqui no estado de Pernambuco. Feito isso, em 21, certo? Em 22, a gente fez a primeira operação de transporte escolar seguro, certo? Onde foi a campo, certo? Em todos os municípios pernambucanos, para verificar o estado dos veículos, para identificar, para trazer números, para trazer luz à situação que a gente tinha de ideia, certo? A gente imaginava como era, tinha notícia que a coisa era daquela forma, mas não tinha sentido na pele ainda, a gente não tinha números para traduzir isso aí, certo? Então fizemos essa operação e diagnosticamos, né? Chegamos a resultados, sabendo exatamente qual seria o problema e onde o problema está enraizado. Passamos, então, o ano de 2022 na questão de mobilização, certo? E conscientização, né, da situação em relação junto aos gestores. Fizemos diversas palestras, percorremos todo o estado de Pernambuco, levando o problema que ele tinha levantado e tentando trazer à administração, né, muitos de vocês participaram desses encontros, certamente, né, para trazer e mobilizar a gestão pública para o problema. Dizer, olha, o problema existe, ele precisa ser cuidado, certo? E tem solução. Então passamos 2022 toda nessa situação de conscientização, construímos, né, traduzimos aquele manual de transporte escolar em 3 cursos aqui na Escola de Contas do Tribunal de Contas. São 3 cursos que são gratuitos, né, podem ser acessados lá na página da Escola de Contas, certo? Onde ele traduz, certo, em vídeo aquilo que está escrito lá no manual do transporte escolar. Bom, passado do ano 2022, em 2023 nós voltamos a campo, certo? E fizemos a Operação Transporte Escolar Seguro, ano 2, né, onde o objetivo ali seria avaliar a evolução que houve no ano anterior até aquela situação e verificar quais os passos que a gente podia tomar a partir dali para tentar melhorar a educação pernambucana, certo? Melhorar o transporte dos alunos até as escolas. Bom, verificamos que houve, na verdade, boa evolução, mas a evolução não foi suficiente. Então, chamamos, né, na ocasião, todos os gestores do estado de Pernambuco, né, todos os 74 municípios foram contactados, né, para que firmasse conosco uma parceria, firmasse conosco um acordo para que aquela situação fosse resolvida, né? Então firmamos aqui em Pernambuco 180 tags, né? 180 termos de ajuste de gestão para que a situação fosse resolvida ou fosse minimizada naqueles municípios. E assim obtivemos essa participação, né, bem massiva aí dos gestores, todo mundo ali assinou, se comprometendo em cumprir, né, com aquelas obrigações que a gente pactuou. E eu falo aqui em pacto, nada foi imposto,
né? Tudo foi assinado, tudo foi conversado, as situações do município, elas foram levadas em consideração, certo? Obviamente, nós tínhamos uma espinha dorsal, nós tínhamos uma linha, certo? Mas ela foi adequada a todos os municípios, a partir dos prazos que foram negociados. Então, fechamos com os municípios a necessidade ali de tomar algumas medidas dentro do ano de 2023 até o ano de 2024. E hoje, né? Hoje a gente está exatamente na parte final dessa primeira etapa, que seria o monitoramento daqueles acordos que foram fechados lá em 2023, cumpridos durante o ano de 2023 e o ano de 2024. Né? E é esse o foco que eu vou trazer aqui, vou trazer alguns números. Eu digo que são números preliminares ainda, porque são função do monitoramento que nossas equipes fizeram, mas ainda como o processo ainda está na fase de defesa e de contraditório, é possível que nesse instante os gestores ainda acostem alguma documentação que venha comprovar o cumprimento de alguma obrigação que a gente considerou não cumprida ou cumprida parcialmente. Então, os números que eu vou trazer aqui ainda são parciais, mas que refletem, certo, aquilo que a gente queria. Você verificar, ora, houve evolução, não houve evolução, certo? Como ficou o cumprimento das obrigações por parte dos gestores dos municípios. Então, o tópico agora é falar sobre o transporte escolar e os avanços, né, que houve. Como falei, 180 tags assinados e eles começam a foram monitorados, estão praticamente todos agora na mesa, né, possivelmente nas prefeituras de vocês, aí para serem avaliados, certo? E serem encaminhados para a gente alguma consideração, alguma contestação, certo? Ou mesmo a validação daquilo que a gente entendeu, certo? Então, só lembrando aí, o TAG, certo? Em termos de gestão, ele tem 7 tópicos. A gente fala sobre a regulamentação, rastreamento veicular, sistema de gestão do transporte escolar, certo? A transparência dos gastos, a habilitação dos condutores, o curso de condução dos motoristas, certo? E a inspeção semestral do Detran. Na nossa avaliação aqui, nós demos uma nota, nós demos um conceito de cumprimento ou não desses termos de gestão, certo? E, obviamente, a partir da importância não que as obrigações não sejam importantes, todas são importantes, mas cada um tem, certo, um grau de participação na segurança do transporte. Então, na nossa avaliação, a gente considerou, por exemplo, que o selo de inspeção do Detran, ou seja, aquele documento que faz com que aquele veículo possa, de fato, trafegar transportando estudantes, certo? Então, o cumprimento dessa cláusula lá, dessa obrigação de gestão, certo? Tem um peso aí de 60% na nota que foi concedida, certo, a cada um dos municípios. Então, esse gráfico aí de árvore traz para a gente aí a proporção do peso que a gente deu para cada uma dessas obrigações. E em cima, né, desses pesos aí, em cima do cumprimento ou não das obrigações, certo? A gente traz esse segundo gráfico, certo? Foi uma surpresa para a gente, na verdade, certo? Esperávamos pela discussões, pela interação que a gente teve durante todo o ano, a gente tinha uma sensação de que a gente ia conseguir um avanço maior, certo? Não que não houve avanço, claro que houve um avanço, todo avanço tem que ser comemorado, certo? Mas a gente tem que avaliar esse gráfico e verificar o que faltou, o que é que está acontecendo, por que, né, meu gráfico não está todo verde escuro aí. Então esse gráfico traz para a gente, por exemplo, que a maior parte dos municípios cumpriram apenas entre 0% e 25% das obrigações que foram pactuadas, certo? Apenas 6 municípios não estão na última faixa lá, entre 0 e 100. E nenhum deles, né, cumpriu 100% aquilo que a gente pactuou. Ora, e a gente tem que olhar para esses números com cuidado, tem que entender o que de fato cada um desses números aí traz de resposta para a gente pode poder até pensar nas próximas ações, né? Vocês estão assumindo agora uma nova gestão. Esse é o momento, né, da gente pensar, olhar para trás, ver o que deu certo, e ver o que faltou, certo? Para daqui para frente a gente planejar nossas ações para que aquilo que a gente almeja, para aquele objetivo que a gente traçou, de fato seja atingido. Bom, seguindo, a gente tem aqui o recorte do cumprimento das obrigações pelas mesmas regiões. Antes disso, eu digo, né, que o Estado cumpriu, em média, certo, 27,5% das obrigações,
certo? Destacando-se aí a região metropolitana com 45% do cumprimento das ações, enquanto, né, o Sertão, né, São Francisco e o Sertão, certo, tiveram menor índice de cumprimento, certo? Acende para a gente uma luzinha, acende para a gente uma advertência, olha, o que é que está acontecendo, certo? Porque os municípios do Sertão, certo, estão com um cumprimento mais baixo do que daqui na mata, certo, ou da região metropolitana, certo? A gente precisa olhar para esse número e tentar entender o porquê disso aí está acontecendo. É claro que 24% ali não quer dizer que todos os municípios do Sertão cumpriram apenas 24%, não. Em média, certo, 24% de cumprimento, certo? Só que a média é o número complicado, né? Se um município, né, cumpriu 1%, outro cumpriu 51%, média 25%, certo? Ninguém cumpriu 25%, certo? Ou foi 1 ou foi 25%, certo? Mas a média nos traz uma ideia, certo, de um geral. Como aqui a gente está tratando de 180 municípios, isso aí traduz mais ou menos o que a gente precisa. Mas, como toda média, é preciso ter cuidado quando for tratar com ela. E, além disso, a gente precisa olhar, ora, o que levou? Qual foi a obrigação que estava lá no TAG que não foi cumprida e o porquê daquilo ali aconteceu? Então, a gente traz aqui um recorte por obrigação. Então, a gente vê que a obrigação mais cumprida, na verdade, foi a legislação. Obviamente, sem ela, dificilmente alguma outra poderia ter sido cumprida. Então, os municípios correram e cumpriram com essa obrigação, que era não somente de legislar a respeito do transporte escolar, certo? Mas fazer com que essa legislação seja cumprida, certo? E ter essa legislação registrada no órgão de trânsito, que já vê um pouquinho mais na frente. Certo? Em seguida, a gente tem aí a questão do rastreamento dos veículos, é fundamental para a segurança dos veículos, certo? E para controle da execução do serviço, você ter cada um dos veículos rastreados, certo? Depois, a questão do controle em relação a um sistema, certo, de gerenciamento do transporte escolar. Depois vem aí o portal da transparência do município, certo? Em seguida, a gente tem questões em relação aos condutores, né? Seja a habilitação adequada, ou seja, na categoria certa e na data de validade, e a questão do curso de condutores, né? Que a gente sabe que para conduzir transporte escolar, por segurança, cada condutor precisa ter um curso de formação aí, e esse curso ele precisa estar registrado lá no órgão de trânsito. Por fim, está lá como mais importante, certo, de fato, o registro, né, a avaliação do Detran sobre esses veículos, na concessão ou não do selo, da autorização para o veículo circular. E isso aí é um ponto mais importante que a gente vai tratar com cuidado mais na frente. Bom, então, um por um dessas análises. Então, em relação à regulamentação municipal, o que é que a gente tem, certo? Já em 2023, a gente tinha notícia de que 83% dos municípios já tinham essa legislação, certo? E isso avançou nesse último ano, durante a vigência do TAG, para 90%, certo? Então, hoje a gente tem 162 municípios com legislação de trânsito, certo? Desses 162 municípios, apenas 78 têm registro no Detran. Ora, o que é que está faltando? Certo? O município tem a legislação, mas ela só consegue ser utilizada na avaliação dos veículos, lá, naquela avaliação semestral obrigatória, se ela tiver registrado no Detran. Então, é preciso o município correr atrás, certo? E levar essa legislação ao Detran para que ela possa ser utilizada como referência na avaliação dos veículos. Olhando, então, a legislação municipal, a gente fez uma segunda análise, um segundo nível de análise que foi, não basta eu ter legislação, eu preciso que essa legislação seja adequada às diretrizes, né, da legislação maior, né, que é a lei do Código de Trânsito, e da resolução do tribunal. Então, esse quadrozinho aí embaixo diz, olha, daquelas 162 municípios que têm legislação de trânsito, qual é a aderência da lei em relação aos princípios, certo? Então, a gente vê aí que na maior parte, né, dos municípios, cerca de 70 deles, não, a legislação está perfeita, certo? Está dentro daquilo que o tribunal disse que era necessário conter numa legislação, certo? E vê aí que em alguns municípios, por exemplo, existe a legislação, mas nenhum daqueles requisitos listados pelo tribunal foi atendido nela. Então é preciso revisitar essa legislação, certo? E adequar aquilo que o tribunal preconiza. Porque, na verdade, o tribunal não está dizendo, legisle assim ou faça dessa forma. Diz apenas, olha, essa matéria precisa ser tratada dentro da sua legislação, certo? Então é preciso revisitar isso aí para poder garantir que a legislação seja adequada e
em segundo passo, registrar essa legislação no Detran para que ela possa ser utilizada como referência nas vistorias semestrais. Em seguida, vem o sistema de rastreamento, né? A gente não quer isso aqui por ser bonitinho, né? A gente precisa saber onde os veículos estão. As crianças precisam saber se aquele veículo saiu para buscar elas, certo? Então, é necessário um serviço de rastreamento para poder, inclusive, liquidar as despesas em relação ao transporte escolar, no caso de terceirização do serviço. E para saber como cada veículo, onde cada veículo está, certo? Se está rodando, se está dentro, né, da zona que ele deveria trafegar, certo? Para que o serviço de transporte escolar seja bem tratado. Então, em 2023, nós não tínhamos dado para isso, mas em 2024 a gente já tem a notícia que 23% da frota dos veículos, né, que rodam em Pernambuco, elas estão rastreadas, certo? Então, foi declarado para a gente 7.160 veículos como existentes em todos os municípios. Desses 7.160, certo? 1.617 aí eles se encontram rastreados em 81 municípios. Então, pouco menos da metade dos municípios implantaram o sistema de rastreamento, certo? Esse sistema de rastreamento está aí monitorando cerca de 1.600 veículos. A gente observa ali embaixo que cerca de 30% desses veículos, né, são veículos da frota própria do município, e outros 18%, certo, são veículos da frota terceirizada, o que traz para a gente também uma conclusão. Opa, por que eu estou rastreando somente a minha frota? Por que eu estou rastreando ou dando prioridade ao rastreamento da frota oficial? Certo? Por que não cobrar dos contratados, né, que seus veículos sejam rastreados? Então a gente precisa revisitar esses contratos que a gente tem com os terceirizados, com as empresas prestadoras de serviço, certo? Incluir nesse contrato a necessidade do rastreamento. Caso não seja possível, caso um aditivo não seja necessário, não seja possível, certo? A prefeitura pode sim contratar de forma independente esse serviço e pedir, certo? Fazer com que esses rastreadores sejam implantados na frota terceirizada, certo? Então, olhando também esse quadrinho aí, a gente verifica que apenas um município está monitorando todos os seus veículos, certo? Mas, por exemplo, aí boa parte deles está entre 50% e 100% da frota monitorada. Então, estamos no caminho certo? A questão é exatamente essa. Não basta eu ter um monitoramento, mas ele precisa ser efetivo, certo? Não basta eu receber o relatório de monitoramento daquele veículo, ele precisa ser analisado mensalmente, certo? E dele ser tirado as conclusões necessárias para o gerenciamento dessa frota. O outro aspecto que a gente quer trazer aqui é o sistema de gestão, né, eletrônico de gestão, o famoso SET, né, uma boa parte das prefeituras, certo, optaram pelo SET como sistema eletrônico de gestão. A gente não pode entender esse sistema como sendo uma obrigação do município apenas. Você tem que entender que esse sistema vai trazer para o município alguns benefícios, desde que ele seja bem alimentado e bem analisado. Senão, de fato, vai ser somente trabalho mesmo, certo? Você que está lá todo instante atualizando, inserindo dados que você não está utilizando, certo? Então, a ideia não é essa. É você colocar os dados, certo? Avaliar aquilo que foi colocado lá e tomar alguma decisão, certo? A partir de uma informação concreta, certo? Então, em 2023, a gente tinha notícia de que cerca de 30% dos municípios tinha esse sistema implantado, certo? E hoje, certo, a partir do nosso monitoramento, a gente verifica que esse número cresceu para 43%, né, dos municípios. Então, hoje, 77 municípios têm esse sistema instalado em operação, certo? Agora, esse sistema também precisa ter alguns requisitos. Não basta eu ter o SET lá instalado na minha máquina, está lá bonitinho, certo? Mas ele precisa funcionar. E para funcionar, ele precisa ser alimentado. Então, o tribunal também avaliou, em uma segunda análise ali, o nível de aderência da utilização do sistema, certo? Pelas prefeituras. Então, a gente verifica aí, por esse gráfico, que cerca de 8% dos municípios estão usando, 10% dos municípios estão usando plenamente, né, o sistema em todas as suas funcionalidades, certo? Mas há municípios que têm o sistema implantado, certo? E não tem nada cadastrado. Então, não basta ter somente o login, certo? E sua senha. É preciso que o sistema seja utilizado e mais do que isso, né, que as respostas que ele nos dá, né, que as notícias, né, que as informações que ele traz sejam de fato utilizadas na gestão do transporte escolar municipal. Trazendo ainda portal da transparência, certo? É um outro requisito
que também avaliou, era uma obrigação do TAG, certo? E foi avaliado, monitorado agora nessa ação de 2024. Certo? Então a gente verifica, nós não tínhamos dados de 23, mas agora cerca de 82% dos municípios têm um portal da transparência, certo? Ou seja, 147 municípios implantaram esse portal da transparência, que é uma seção lá específica no portal da transparência da prefeitura, onde trata de transporte escolar, certo? E não é somente ter esse ponto lá, essa seção lá no portal da transparência, é preciso atender a alguns requisitos ditos lá na resolução 56 de 2021 do tribunal. Então, a gente observando lá, analisamos cada um dos portais de transparência e verificamos que apenas 10 municípios, ou seja, 6,8% do total dos municípios, ele traz na íntegra todas as exigências, todos os pedidos lá que o tribunal faz, certo, na resolução 156. Certo? Tem município que tem apenas lá o íconezinho do portal da transparência e não tem nenhuma informação dentro. Isso são 13 municípios. Então, cerca de 9% tem o portal, tem uma seção, ou seja, tem a intenção de implantar esse mecanismo de controle, de transparência, mas, de fato, não está implantado. Então, preciso também haver aí uma atenção dos municípios em relação a esse aspecto. Seguinte, a habilitação dos condutores, certo? O condutor precisa ter categoria D ou E na sua carteira registrada, certo? E é preciso que ela esteja na validade. Certo? Em 2023, na Operação Transporte Escolar Seguro, ano 2, verificamos que cerca de 93% daqueles veículos que foram vistoriados tinham seus condutores adequados com relação à habilitação. Em 2024, certo? Quando pedimos que essa informação fosse acostada aos autos, quando cruzamos a informação da relação dos condutores com a relação que o Detran nos forneceu, certo? Verificamos aí uma diferença, certo? Ora, em 2023, 93%, 2024, 85%. Houve uma queda, certo? O que será que aconteceu? O número de 23, certo? Não era o número adequado, não era o número correto, ou o número de 24 está subestimado. Então, nesse período agora, certo? Onde as gestões estão fazendo o contraditório, estão fazendo a defesa dos relatórios que acabaram de receber do TAG, certo? É preciso que essa diferença seja explicada, né? O que aconteceu de 2023 para 2024? Que parte dos condutores que estavam legais, certo, em 23, não estão mais em 24, certo? O mesmo aconteceu aqui com o curso especializado de condução de escolares, certo? Para transportar estudantes, o motorista, o condutor é preciso fazer um curso no Detran. E esse curso ele precisa fazer um curso numa autoescola ou numa instituição que seja credenciada pelo Detran. E esse curso precisa estar registrado lá no Detran. Em 2023, na operação ordenada Transporte Escolar Seguro 2, certo? Nós, para chegar a esse número de 93%, nós avaliamos apenas se o condutor tinha feito o curso. Certo? Agora, em 24, no monitoramento dos tags, além disso, nós verificamos se esse curso foi registrado lá no Detran. Então, a gente viu que houve também uma queda nessa informação. Então, o que é que a gente constata com isso aí? Que o condutor fez o curso, mas não registrou no Detran. Então, é preciso correr, certo? E fazer esse registro no Detran para ter essa regularidade. Não basta você ter o curso, ele precisa estar registrado lá no Detran como concluído e como válido, certo? E esse curso, repetimos, não é preciso fazer uma vez e pronto, certo? É preciso, a cada período, ele ser renovado, certo? Então, ficar atento à validade do curso, certo? E a data de sua necessária renovação. Por fim, certo? Eu deixei para o final o mais importante do transporte escolar, que é a inspeção obrigatória do Detran. Pessoal, um veículo de transporte escolar não pode circular, certo, em vias públicas, certo, sem esse selo, certo? Esse selo ele é avaliado a cada semestre. Então, a cada semestre, as prefeituras têm que mandar para o Detran, certo? Ou o Detran tem que ir às prefeituras, isso pode ser combinado com o órgão de trânsito, para que toda a frota de veículos seja vistoriada, certo? E que, se estiver conforme a legislação de trânsito e a legislação municipal, que a gente falou ali atrás, certo? Ele receba um selo que autorize esse veículo a circular. Sem esse selo, o veículo não pode circular transportando estudantes, certo? Outra coisa, quando, fazendo até aqui um alerta, como disse a Narli, fica a dica, como
acontece, vamos imaginar, um desastre de avião. Primeira coisa que pergunta, não, o avião passou pelas manutenções necessárias, certo? E o que, que vai garantir que esse veículo lá, que em caso, né, que ninguém quer que isso aconteça, mas no caso de um acidente, né, o que, que vai garantir que esse veículo, certo, tenha passado pela sua manutenção? A inspeção do Detran, certo? Ora, obviamente, a inspeção do Detran não garante que o veículo esteja adequado, né? Ela só é feita a cada 6 meses, pode ser que 2 meses, 3 meses depois, né, o veículo tenha perdido aquela adequação, certo? Mas é um registro, o cuidado que a administração teve em relação à sua frota, certo? Então, se, certo, no caso de um acidente desse, a primeira coisa que se pergunta é, o veículo estava autorizado? Não. É um veículo clandestino, certo? É um veículo que estava rodando sem autorização do órgão de trânsito. Então, gente, é necessário, é fundamental que esses veículos sejam vistoriados, que esses veículos recebam o selo que permite com que eles transportem estudantes, certo, em vias públicas. E aqui, o que eu trago é que, lá em 2023, a gente tem notícia de que cerca de 11%, que já foi um incremento bom em relação a 21, certo? Tinha os selos de inspeção obrigatório, certo? Concedido pelo Detran. Em 2024, agora, com o monitoramento dos tags, esse número subiu para 15%, certo? Ah, mas subiu apenas 4%. Mas se você observar, em 23, nós tínhamos 630 veículos. Agora nós temos 1.030 veículos, né? Praticamente dobramos a quantidade de veículos que tem esse selo, certo? Lá, se a gente dividisse, né, 630 pela quantidade de veículos que existe hoje, certo? Esse número de 11 cairia para 8 e o aumento, em vez de 4, né, seria, sei lá, 7% aí. Ou seja, praticamente dobramos a quantidade de veículos. Agora, foi bom, claro, né, cada veículo a mais que se consiga com esse selo, certo, é uma segurança, certo, para 30, 40, 50 passageiros que usam aquele veículo diariamente, certo? Agora, ainda é pouco, certo? A gente precisa correr, a gente precisa mobilizar, né, de fato, os gestores, aqueles que tratam diretamente com o transporte escolar, certo? Para que todos os veículos venham a passar por esse tipo de exame, venham a passar por esse tipo de vistoria, para que consigam o selo e assim consigam transportar os estudantes com maior segurança. Se a gente observar também o gráfico, a gente verifica que a maior parte dos veículos que passaram por essa inspeção são veículos oficiais, certo? Então, 65% dos veículos, né, que tem o selo, hoje são veículos oficiais, certo? E os veículos privados, né, os veículos terceirizados, que são sua maioria, se você observar o número lá em cima, 66%, certo? Dos veículos que circulam em Pernambuco são veículos terceirizados, certo? E que certamente, dentro do contrato que vocês mantêm com os terceirizados, reza lá uma cláusula que diz que o veículo tem que estar regular com o órgão de trânsito, certo? O que a gente precisa agora é fazer valer essa cláusula, que é uma cláusula contratual, e fazer valer a lei, certo? Está lá no Código de Trânsito Brasileiro que o veículo só pode circular transportando estudante com autorização do órgão de trânsito estadual, certo? Então é preciso fazer valer esses dois normativos, certo? Para que, certo, todo dia a criança seja transportada, certo, com maior segurança, certo? É fato que a gente avançou, houve um avanço no estado de Pernambuco, talvez um avanço maior que qualquer outra unidade da federação, certo? Muito pelo esforço dos gestores, certo? De vocês lá que estão na ponta, que estão ali, né, tentando fazer o máximo que consegue, certo? Em relação ao transporte escolar, mas ainda é pouco, certo? E eu trago aqui uma outra observação, certo? A solução seria, então, Elmar, trocar todos esses veículos aí que são antigos por veículos novos. Eu disse, não, a solução não passa por aí, não. A solução passa primeiro, antes de tudo, o que a gente chama de otimização de frota. A gente tem que verificar primeiro quais são os veículos que de fato são necessários, ou quantos são os veículos que são de fato necessários, certo? Um colega nosso, né, de uma inspetoria aqui de Garanhuns, certo? Fez um trabalho bem interessante em relação à otimização no município parceiro de Saloá, se eu não me engano, certo? Ou Sairé, não é isso? E lá em Sairé, ou Saloá, não estou lembrado exatamente qual foi o município, certo? Tinha uma quantitativa de cerca de 30 ônibus circulando, né, no município, transportando estudantes. E a partir de uma otimização de frota, a partir de uma otimização de rotas, a partir de uma otimização de veículos, certo? Esse quantitativo caiu, né, de quase 30 veículos para 6 ou 7. Ou seja, se utilizava 30
certo? Quando apenas 7 eram necessários para fazer o transporte de estudantes. Então veja que economia isso pode trazer para o município em relação a custo, certo? E que melhorias. Ora, em vez de eu ter 30 veículos, né, inadequados ao transporte, certo? Agora eu tenho 7 veículos adequados ao transporte fazendo o mesmo trabalho, certo? Então, isso é um trabalho que é possível, é um trabalho que é necessário, certo? Para que a gente traga as melhorias necessárias ao transporte escolar. Então, não adianta a gente sair por aí comprando ônibus e comprando ônibus e comprando ônibus, quando a gente não sabe nem qual é o quantitativo necessário que a gente precisa. Então, tudo passa, peraí, certo? Antes de eu comprar um ônibus novo, certo? Se for o caso, vamos reestudar aqui, certo? Vamos fazer um projeto para saber, de fato, qual é a necessidade do município, para a gente não estar desperdiçando recursos com o que não é necessário. Bom, dito isso, certo? Falamos da dificuldade de Joãozinho, né, chegar na escola, certo? Das dificuldades que ele enfrenta em relação a rotas, a veículos inadequados, certo? A distâncias muito compridas, certo? A sujeição a acidentes. Mas vamos imaginar que o Joãozinho lá chegou na escola, certo? E a Vitória também. Só que quando a Vitória chega na escola dela, o que é que ela encontra? Pelo menos os aspectos básicos: água, energia, banheiros, cozinha funcionando. É uma escola que tem biblioteca, certo? É uma escola que tem uma quadra, que tem laboratórios. Ou seja, é uma escola adequada ao desenvolvimento da criança e as práticas pedagógicas lá que vão ser vivenciadas por essa criança durante a sua vida lá acadêmica, certo? Repito, não é uma escola de rico, certo? Não é uma escola, certo, de referência, certo? É apenas uma escola que traz os equipamentos mínimos necessários para o seu funcionamento e para o desenvolvimento da criança lá, do aluno. E Joãozinho, certo? Depois de passar todo esse perrengue lá no caminho, no transporte inadequado, chega cansado na escola, o que é que Joãozinho encontra quando chega na escola? Bom, para entender isso, né, fizemos uma operação ordenada em 2023, focando na educação infantil. A ideia era saber que escola é essa que Joãozinho ou Joãozinhos frequentam, certo? E aí, a gente traz para vocês também aqui alguns números, certo? Na ocasião, a gente procurou fazer uma amostragem bem representativa das escolas municipais para que a gente pudesse falar a respeito, certo, do município como um todo. Então, foram visitadas na ocasião, certo, cerca de 2.500 escolas. Certo? Nós não fizemos distinção entre urbanas e rurais. Então, visitamos 730 escolas urbanas, 1.700 escolas rurais. Certo? E na etapa de educação, verificamos aquelas que ofereciam somente creche, aquelas que ofereciam somente a pré-escola e aquelas que ofereciam creche e pré-escola. Então, fizemos um recorte bem interessante, né, da educação infantil para entender, né, que escola é essa. Certo? Já que não basta a criança chegar na escola, nela ela tem que permanecer, certo? Ela tem que permanecer com certo conforto, certo? Para que a escola cumpra a sua função, não só de passar conhecimentos, não só de educar, mas de ser um espaço de convivência, de socialização também daqueles alunos, certo? Então, o que encontramos lá? Certo? Vistoriamos as escolas praticamente de A a Z, aplicamos no questionário mais de 140 quesitos sobre diversas áreas para entender como está aquele município, o que é que ele precisa, certo? O que aquela escola precisa, o que aquele município precisa investir para que consiga, certo, ofertar ao aluno uma educação ali adequada. Então, vimos questões em relação à infraestrutura, à segurança, a práticas pedagógicas e bem-estar, certo? A equipe lá que nela trabalha, questões sobre alimentação, inclusive a alimentação faz parte do nosso PCE 2025-2026, bem como a infraestrutura. Então são questões que o tribunal vai acompanhar bem de perto, já está dito, já está registrado lá no nosso PCE, certo? E nós vamos fazer cumprir sim, certo? Faz parte do nosso trabalho, já está tudo aqui em fase de planejamento, certo? E é possível, certo, que essas ações serão desenvolvidas durante o exercício de 25 e o exercício de 26, certo? Então, em relação a esses aspectos, foi que o Tribunal de Contas encontrou, identificou. Também, aqui, conforme a gente fez lá no transporte escolar, certo? A gente entendeu que nem todos os aspectos vistoriados teriam o mesmo peso, certo? Não que uma escola não precise ter uma internet de última geração, não que uma escola não precise ter uma piscina ou uma quadra poliesportiva, mas a gente entendeu que algumas
aspectos deveriam ser priorizados e deveriam pontuar mais nesse primeiro momento, certo? Como, por exemplo, a merenda escolar, né, a alimentação escolar, certo? Aspectos da cozinha, aspectos de saneamento, energia, certo? Ou seja, esse tipo de serviço, de recorte, certo? Precisaria ser pontuado mais, porque de fato o que a gente quer, ora, vamos garantir o básico, tempo a gente busca, né, o que é acessório ou o que é para completar aquilo que seria necessário, certo? Então, desse aspecto aí, a gente também fez uma escala de 0 até 100, certo? Onde a gente classificou em 5 faixas de crítico, grave, né, bom e desejável, a nota de cada escola, certo? A nota de cada quesito gerou a nota da escola, a nota das escolas somando, certo? E em média, chegou a nota do município. Então, classificamos cada escola, certo? Em função dessa escala aí, e cada município também recebeu a sua classificação em relação a esses aspectos, certo? Isso a gente montou um painel, né, que está disponível por esse QR Code aí, você pode ter acesso a esse painel, a informação ela é pública, certo? E notificamos todos os prefeitos municipais. Então, todo prefeito, certo? Toda a administração municipal recebeu um relatório dizendo exatamente o que foi que a gente encontrou lá. Então, o relatório ele é personalizado para cada município, dizendo lá exatamente o que é que a gente encontrou. E o que é que a gente encontrou nesses municípios, né? A ideia era mapear, entender, para poder tomar decisões, saber onde é que é preciso o investimento, onde é que é preciso a gente atuar. Então, a gente chamou, né, essa nota de índice de criticidade. E aí, nós separamos aí em três partes, né? Já que a educação infantil ela é composta de creche, certo? E pré-escola, certo? A gente separou que, olha, como é que funciona a pré-escola? Como é que isso está em relação às creches? Como é que isso está, então, para aquelas escolas que oferecem ao mesmo tempo os dois serviços? E o que a gente verifica é esse gráfico aí, certo? A gente verifica que, aparentemente, certo? Quando o serviço é oferecido apenas como creche, de forma separada, certo? Ele é melhor oferecido, ou seja, teve aí uma pontuação de 65 pontos. Enquanto aquelas instituições em que oferece desde a creche até, certo, a pré-escola, ou seja, mistura as duas etapas aí do ensino infantil, certo? A qualidade desses equipamentos, eles são menores, certo? Então, a nota variou de 65 pontos aí, certo? Quando o serviço é oferecido apenas como creche e apenas como pré-escola, certo? Esse nível aí cai para 53 pontos quando os dois serviços são oferecidos numa mesma instituição, certo? Aqui a gente está dizendo que faça assim ou faça de outra forma, não. Apenas a gente traz um número para que, olhando para eles, a gente tome alguma decisão, certo? E aí, com esse aspecto aí, tomando como parâmetro, né, a educação infantil, ou seja, creche, pré-escola e creche e pré-escola, Pernambuco teve uma média de 59 pontos, certo? Na nossa avaliação. É uma média que a gente considera uma situação ainda grave, certo? Medidas podem ser tomadas ali, porque o que a gente avaliou foram aspectos básicos, certo? A gente não avaliou nada supérfluo, certo? Então, se está uma pontuação não total num aspecto que é básico, algo está errado, certo? Então, a gente trouxe aí um segundo gráfico que traz a classificação de todas as unidades de ensino que a gente fiscalizou, certo? E classificou aí entre crítico, grave, razoável, bom e desejável. O que a gente verifica aí que a maior parte dela está numa situação razoável, certo? Apenas 0,1%, certo? Está na situação desejável, certo? E boa parte ali se encontra na fase crítica. Então, a gente tem que olhar para isso aí, certo? E verificar o que é que está acontecendo com essas escolas, o que é preciso fazer para que essas escolas saiam desse nível e cheguem lá no nível desejável, certo? Então, se eu classificar todas as escolas, ou seja, pegar todas as escolas, colocar num potezinho, certo? Então, eu teria essa classificação aí. A mesma estudo a gente fez em relação aos municípios. O que a gente verificou aqui, certo? Que boa parte dos municípios, em média, suas escolas estão no estágio crítico, certo? Outra grande parte está no estado grave. Tem que somar os graves com os críticos, certo? Então, temos uma parcela bem grande das escolas que precisam urgentemente de um olhar diferenciado para que eles saiam dessa situação. E chamou a atenção da gente que nenhum município,
certo, foi classificado como bom e desejável. Embora existam escolas boas, certo, mas, em média, certo, nenhum município conseguiu atingir certo nível bom ou nível desejado, certo? Então, é outro aspecto que precisa olhar. Por quê? Certo? Aí, uma reflexão nossa aqui, olha, a gente está pedindo aqui é algo do outro mundo, certo? Ou não, de fato, não está havendo uma atenção necessária. Não é que não haja atenção, pelo contrário, né? A gente entende que grande esforço, certo, é empenhado aí nas escolas, nas creches e pré-escolas, certo? Mas, talvez, certo, uma outra avaliação precisa ser feita. Se a gente observar, certo, a gente encontra as melhores situações em municípios que, em tese, não teriam grandes recursos para fazer aquilo. E a gente se pergunta, ora, por que municípios que não têm, né, tantos recursos assim conseguem ter uma situação melhor do que municípios que têm outra condição, certo, financeira, certo? Município do Sertão, certo, tem condições melhores do que alguns do Agreste, que alguns aqui da Mata, do que alguns aqui da Metropolitana, certo? Então a gente vê que a situação não é somente de financeira, ou não é somente, né, de localização, certo? Então a gente tem que entender, buscar a raiz do problema. E é esse raio-x que a gente pretendeu com esse trabalho, né? Então, olhando aqui, ora, o que fez Pernambuco está com 59 pontos aí de índice de criticidade. Então, ora, em relação àquelas áreas que a gente avaliou lá, daqueles quesitos, estão lembrados lá, certo? Aqueles 140, a gente tem que ver aqui, ora, o que é que está ruim? O que fez Pernambuco chegar a esse nível? E aí, certo, a gente teve esse resultado, certo? Onde a gente olha questão da segurança, questão das práticas pedagógicas, como pontos a serem observados com mais urgência, certo? Porque são eles que estão puxando a média de Pernambuco para baixo, certo? A questão da infraestrutura também está ruim, certo? A questão das equipes de professores também está ruim, mas a gente precisa olhar para aquilo talvez que está pior, certo? Para que isso suba. Agora, veja, a gente não pode simplesmente escolher o que fazer às vezes, a gente tem que fazer tudo, né? Tudo, digo, dentro de um básico, dentro de um mínimo existencial, certo? A gente tem que atuar para que esse número aí suba, certo? Então, o investimento da educação, certo? Não pode ser, eu vou comprar livro, ou eu vou melhorar aqui a merenda, não, eu vou aqui comprar internet, não, vou comprar aqui lousa, certo? Eletrônica, porque é o que no momento é tecnológico, e meu município, vou comprar tablet agora. Peraí, certo? Será que o investimento que a gente está fazendo, de fato, é um investimento necessário? De fato, aquilo que a gente está investindo, e até muito recurso, certo? Está, de fato, trazendo solução, trazendo melhoria para o ensino. Então, a gente tem que refletir, certo? Não só o quanto a gente gasta, certo? Então, tem que refletir, eu gastei os 25% da educação, tá beleza, tô bem. Não, pelo contrário, né? Você pode ter gastado de 25% da educação, mas ter gastado mal esse dinheiro, certo? Sendo pior do que aquele que talvez tenha gasto 15% apenas dos recursos, mas gastou bem, certo? Então a gente tem que entender que o investimento é questão de gestão, escolher a área adequada, certo? É uma decisão de gestão. E para escolher a área adequada, você precisa conhecer o que é necessário. Então, estudos como esse podem trazer alguma luz, né, para o gestor e dizer, olha, de fato, estou falhando, estou pecando aqui, certo? Eu preciso de uma política diferenciada ou dirigida para esses aspectos para que eu poder, né, nos próximos, poder trazer uma melhoria para esses aspectos e, contudo, melhorar a educação. Olhando quem? Ora, quais são os índices que medem o meu desempenho aqui? É o IDEB, certo? Vamos lá, vamos perseguir, né? Vamos olhar lá para o ICA, certo? Que é que o ICA já me diz muita coisa, certo? O ICA me diz onde é que eu estou pecando em questão de compromisso que eu teria com a educação. Vamos olhar lá no ICA, certo? Que eu preciso observar ali para trazer de melhorias aqui para o Estado. E aí eu tomar as decisões para que o dinheiro que é escasso, certo, seja bem aplicado. Então, a gente olhou não somente os aspectos gerais, desceu mais um degrau e disse, olha, vamos ver como cada um desses aspectos aí está sendo tratado. Então, em relação aqui à infraestrutura, né, o que foi que a gente identificou nos municípios? Ora, a gente fez aspectos sobre banheiros, né, sobre a exclusividade de banheiros para alunos, né, questão das cozinhas, como é que estão a infra das cozinhas, né, das salas de aula, como é que está o esgotamento sanitário, como é que está a energia. Ou seja, o questionário que a gente fez foi para identificar de fato onde é que está o problema, certo? E aí as coisas vão aparecendo, certo? Então ver problemas com banheiros seríssimos
certo? A gente tem 39% das escolas não tem o banheiro adequado para crianças, ou exclusivo para o uso dos estudantes. Veja, a gente está falando aqui de uma educação infantil, crianças de 0, certo, até 5 anos de idade. Como é que não tem um banheiro exclusivo para eles? Divide com o banheiro para os adultos, né? As fissuras dos banheiros, né? Encontrou banheiro sem água, né? Banheiro com as bacias sanitárias quebradas, banheiro sem assento sanitário, né? Ou seja, sem a mínima condição ali que garantisse uma privacidade e uma necessária higiene para aqueles alunos. Então, olhar específico ali é de fato necessário. Cozinhas, né? Cozinhas sem revestimentos, cozinha, né? com de fissuras, de mofo, certo? Então, é necessário também dar uma olhadinha lá nas cozinhas e ver o que precisa ser feito para que esse problema ele seja corrigido, certo? Passando agora para a questão da segurança, certo? Ora, o que a gente verificou? Que 13% apenas das cozinhas, né, das escolas tem uma licença sanitária, certo? 0,3% das escolas dispõem de uma vistoria de corpo bombeiro. Mesma coisa que eu falei lá do transporte escolar. Acontece, né, ninguém quer que isso aconteça, longe disso, certo? Acontece um incêndio numa escola, primeiro que eu vou perguntar, tem vistoria de corpo bombeiro? Se tiver, ora, o gestor diligente providenciou a vistoria e ela foi concedida, perfeito. Então, o gestor foi ali, foi um acidente que aconteceu. Agora, você vai lá, nem a vistoria do bombeiro tem, você vai lá, houve um acidente lá na cozinha, certo? Com a alimentação. Não tem laudo de vigilância sanitária, certo? Gente, isso é o mínimo, certo? Para você funcionar uma cozinha, para você ter uma escola funcionando, ou qualquer estabelecimento funcionando, você precisa de uma licença do Corpo de Bombeiros, certo? Então, vamos correr atrás, certo, disso aí. Não é que uma licença do Corpo de Bombeiro garante que jamais ali haverá um acidente. Não, acidentes acontecem, certo? Mas ali, seguindo aquelas normas de segurança que o Corpo de Bombeiro exige, né, que sejam atendidas para a concessão de uma licença, certo? Então minimiza muito a chance de ter um acidente naquela escola, certo? Apenas 20% dos extintores estavam funcionando nas escolas, certo? Pouquíssimas escolas tinham um sistema de segurança com muros, com câmeras, né, com portões que pudessem ser fechados, evitando que pessoas de fora adentrassem lá no ambiente escolar, certo? Dedetização, pouquíssimas escolas mantinham uma dedetização regular de suas instalações, certo? Então, aspectos aí que precisam ser avaliados, certo? São aspectos que não custam muitos recursos, certo? Mas apenas uma gestão mais estruturada, olhando para esses aspectos aí. Em relação às práticas pedagógicas e o bem-estar, o que é que a gente verifica? Ora, as escolas talvez não estejam preparadas para receber os alunos, né? Então, pouquíssimas escolas, né, apresentam um parquinho específico lá para as crianças, né, na idade de 0 a 5 anos. Certo? Apresentam brinquedos em salas de aula. Certo? Tem uma área externa para recreação em condições de funcionar, obviamente. Muitas tinham aquela área lá, mas os brinquedos precários ou quebrados não permitiam a sua utilização pela comunidade escolar. Então, é preciso também que não só exista o espaço, mas que esse espaço seja adequado às práticas educativas, às práticas pedagógicas, né? Pouquíssimas escolas, certo? Veja, estamos falando aqui, novamente, de ensino infantil, crianças até 6 anos de idade, até 5, 6 anos de idade, certo? Que são suscetíveis a acidentes, né, diariamente. Uma queda é muito normal nesse período aí. Então, apenas 40% das escolas tinham, certo, um item, um band-aid que seja, né, um curativo que seja para aplicar naquela criança. Então, apenas 40%. Então, preciso ter um olhar também especial para isso aí. Material de higiene específico para o aluno também, é necessário que isso seja individualizado para a criança dessa idade. Então é preciso que a criança tenha o seu sabonete, que tenha seu shampoo, que tenha a sua escova de dente lá, identificada, certo, para uso exclusivo delas, certo? Apenas em 37% das escolas a gente encontrou esse tipo de separação, certo? Outro aspecto avaliado, certo, em relação às equipes, certo? Aqui também cabe um comentário, certo? Ora, existem normativos que especificam aí a quantidade máxima de alunos por docente, né, por professor. Então, embora 88% das escolas ofereciam, das creches, né, isso, tinham uma quantidade de alunos adequada para o professor, mas se olhar o que falta para completar o copo, para encher o copo ali, né, 12% das escolas não tinham, certo, a quantidade de professores adequado para a quantidade de estudantes, né, de alunos que tinham de crianças que tinham naquela instituição, certo?
Por outro lado, se você olhar os professores que são treinados em primeiros socorros, aqueles que precisam para poder dar a primeira assistência ali, isso cai para 7%, né? Apenas 7% dos professores se declararam, certo, capazes, certo, ou ter feito um curso de primeiros socorros para dar a primeira assistência, certo? A gente não quer ninguém aqui faça, né, seja paramédico ou que dê uma assistência completa ao aluno, mas aquela primeira assistência, certo, que vai receber o aluno ali, até ligar para um SAMU, até ligar para uma assistência médica especializada, certo, alguma coisa precisa ser feita, certo, e nossos professores não estão preparados para isso aí. Em relação à merenda, à alimentação escolar, certo, aqui também te encontrou alguns problemas que precisa compartilhá-los, certo, verificamos aí 5, 6 aspectos em relação à merenda, certo? 68% apenas das escolas apresentavam um local adequado para o armazenamento, né, dos produtos, né, que vão fazer lá a alimentação escolar, certo? Apenas 27% tinha, certo, um local específico para as crianças se alimentarem. Muitas vezes as crianças comem no pátio, sentado no chão ou nas salas, certo, onde não é um local ali adequado. Coisa que também chamou a atenção em relação ao oferecimento da água adequada ao consumo humano, certo? Ah, não, mas 85% aí está verdinho. Tá, mas 15% das escolas não tinham água filtrada para ser oferecida aos alunos, certo? Ou água adequada ao consumo humano, certo? Então, a gente está falando aqui de que podia ser 1%, isso já seria grave, certo? Quanto mais 15% aí, né, das escolas que não têm esse tipo de situação. Certo? Encontramos também a presença de alimentos ultraprocessados, certo, nas dispensas das escolas, certo? Embora 71% das escolas não oferecessem esse tipo de problema, certo? Mas 29% das escolas tinham, certo, em suas dispensas, em suas cozinhas, alimentos ultraprocessados, que é uma coisa que é vedada aí nos normativos que tratam da segurança alimentar, certo? E também em relação aos cardápios, né? 88% dos cardápios, né, das prefeituras são feitas por nutricionistas, são especificadas por nutricionistas. Embora, tá verdinho ali, normalmente, são 88%, é quase 100%, mas tem 12% das escolas, certo, dos municípios, que não tem um cardápio feito, certo, ou programado por um profissional, né, adequado. E, por fim, em relação à alimentação, o que a gente também achou aqui bem grave foi trazer em relação à quantidade de refeições que são servidas diariamente. Então é preconizado ali, no mínimo, 2 refeições, certo, nas creches, e a gente verificou que em 46% das creches que a gente visitou em turno parcial, certo, não ofereciam as 2 refeições necessárias, certo? No turno integral, esse número cai para 12%, mas estamos falando aqui de turno integral, oferecendo apenas menos do que 2 alimentações, ou seja, uma alimentação durante todo o período que a criança permanece na escola, certo? Então, é uma coisa que precisa ser corrigida, precisa ser olhada com atenção. Quando a gente vai para a pré-escola, a situação está um pouquinho diferente, mas tão grave quanto. Ou seja, para aquelas escolas, aquelas pré-escolas em turno parcial, apenas 60% delas oferece a quantidade de refeições que são necessárias, certo? Ou não oferece as que são necessárias, certo? Enquanto do integral, aí 39% não oferece, certo, o que é necessário. Por fim, aqui no nosso estudo, certo, falamos sobre a diversidade funcional, ou seja, a acessibilidade das escolas, certo? Então, a gente verificou apenas a questão de rampas, certo, e dos banheiros adequados e o tamanho de porta adequado. E que a gente verificou que boa parte das condições são atendidas, certo? Agora, grande parte aí ficam a mercê, ficam a quem a gente fica, não, mas na minha escola não estuda nenhum aluno que precise, né, de uma rampa para acessar as escolas. Aí a pergunta é feita ao contrário, não tem porquê, não existe mesmo a criança que vai demandar aquela escola, ou por sua escola não oferecer essa condição, a criança não chega até ela. Então, essa reflexão precisa ser feita, certo, para que medidas sejam tomadas, certo, para que se garanta aquela criança que apresenta algum tipo de deficiência, não só locomoção, qualquer uma outra, como foi falado aqui, consiga acessar o ambiente escolar, nele permanecer, certo, e nele tirar todo o proveito, né, para o qual ele foi pensado. E por fim, certo, todos os municípios foram
notificados, receberam esse relatório do tribunal. Quem não recebeu e quiser, né, ter acesso, entre em contato conosco, que a gente verifica aí a viabilidade de mandar essas informações novamente para o seu município, para poder balizar, talvez, alguma tomada de decisão, certo? E, como disse Nádia também, ao final da fala dela, né, a gente não combinou aqui, certo? Mas, né, toda criança sonha, embora cada criança tenha um sonho diferente, certo? Mas todos os sonhos precisam, certo, ter condições de serem realizados, certo? E a gente aqui, enquanto Estado, certo, tem que garantir, certo, ao Joãozinho, certo, que ele consiga realizar seus sonhos. Se ele quiser ali na roça permanecer, que seja por uma opção dele, certo? E não por imposição da sociedade, não por imposição do Estado, certo? Se ele quiser permanecer lá como agricultor, permaneça, profissão digníssima e necessária ao Brasil, certo? Agora, se ele quiser ser um médico, a gente tem que ter condições tem que dar condições para que o Joãozinho seja médico, certo? Ou seja, a gente precisa dar condições às nossas crianças, certo, de competir. A gente precisa acabar, certo, em vez de ser um agente que agrave as diferenças, certo? Ou seja, que impeça de fato. Ele já nasceu num ambiente não favorável e a gente ainda agravar isso. Não, né? A função nossa, a função do Estado é dar ao Joãozinho a condição que ele precisa para que ele vá, certo, junto com o Maria Vitória, certo, chegar, certo, aonde ele sonhou, certo, para que nessa foto aí, certo, eles estejam juntos comemorando a vitória e o sonho de cada um.